Nós encerraremos a série A Prática dos Eleitos, ah, e faremos um resumo também dessa série e fecharemos no capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Bom, nós temos vários estilos de liderança e somos tentados, como senhores, patrões, empregadores, líderes, a buscar esses estilos de liderança e desenvolver isso no contexto da vida como um todo, né? Seja na liderança na igreja ou na liderança no trabalho, enfim. Tudo faz parte da vocação cristã, seja liderança na igreja ou fora da igreja. Então, o nosso estilo, o nosso modelo de liderança é Cristo Jesus. É a sabedoria encarnada, o Verbo de Deus, nosso Redentor. Então vamos buscar vencer essas influências que nós sofremos como cristãos. São muitas formas de ver o mundo, muitas cosmovisões distintas que tentam nos enveredar para outros caminhos, para outras formas de ver e de interagir com a vida, né? O livro de Efésios trata, assim como as cartas de Paulo, o livro de Efésios trata de um aspecto doutrinário e um aspecto prático. Nos capítulos 1 ao capítulo 3, nós temos as doutrinas e a doutrina da união com Cristo, ou seja, o que Deus fez, um indicativo do Evangelho da Graça, ou seja, o Deus Trino agindo poderosamente para nos salvar. Na história da redenção, Deus, ele é o nosso protagonista, é aquele que tem um esforço soberano de nos alcançar. Ele vem até nós poderosamente para consumar essa obra redentora na cruz do Calvário. E através dessa união com Cristo, descrita nos capítulos 1 a 3, os capítulos 4 a 6 descreve que essa união com Cristo tem um objetivo, né? Ou seja, o que nós devemos fazer acerca da vida cristã em detrimento do que Cristo fez por nós. Se o indicativo do Evangelho da Graça soberanamente nos salva, nós temos agora, diante desse indicativo, nós temos um imperativo da vida cristã. O Deus Trino, ele se desenvolve no processo da nossa salvação e santificação, mas agora nós temos, com a mesma graça que nos salva, nós temos uma responsabilidade de andar de maneira digna da nossa vocação. É o que diz o capítulo 4, verso 1. O capítulo 5 e capítulo 6, nós precisamos imitar o Senhor, como Ele nos amou, como Ele nos serviu, se entregando por nós na cruz. Assim nós também andamos, assim nós também amamos e servimos. Os capítulos 5 do 1 ao 7, nós servimos a Deus fugindo da imoralidade. Capítulo 5, 8 ao 14, vivendo na luz e não nas trevas. E nos capítulos 6,
o texto da palavra de Deus nos diz para andarmos como filhos, unidos ao Senhor pelos méritos e justiça única de Jesus Cristo. Nós agora somos filhos que, pela graça do Senhor, andamos em obediência. Obediência que nos leva a viver para a glória de Deus no âmbito do casamento, no âmbito da vida conjugal, esposas respeitando o cônjuge, o marido amando a esposa assim como Cristo ama a igreja, os pais, como diz o capítulo 6, os filhos obedecendo os pais criando os filhos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, jamais provocando a ira dos filhos. Os servos obedecendo aos senhores como ao Senhor. E agora os senhores tratando os servos com respeito. Então o texto nos diz que os senhores de igual modo procedei para com os vossos servos. Bom, se os servos eles precisam servir os seus senhores com sinceridade de coração, como a Cristo, é o que diz o capítulo 6, versículo 3, não, fazendo de coração a vontade de Deus, como se estivessem servindo ao próprio Senhor, os patrões, os senhores, de igual modo, devem proceder para com seus servos, exercendo uma liderança como ao Senhor, diante dessa glória de Deus, exercer um ministério, uma liderança, um ofício, exercer um cargo de liderança, exercer a condição de patrão, mas tendo com o objetivo final a glória de Deus. Nós precisamos de expressar o Evangelho, seja como servos ou como senhores. E isso não pode ser feito num processo de ameaça. Os senhores não podem colocar os servos debaixo de jugo. A gente chamaria isso no mundo pós-moderno de... tem uma palavra correta que traz isso, né? Eu acho que é o assédio moral. Desenvolver um contexto de ameaça, um contexto de pressão, de tal forma que obriga os servos a trabalharem de um modo opressivo, né? De um modo que a condição dele fica insuportável. Então, capítulo 5, capítulo 6 descreve os efeitos práticos daquilo que nós recebemos de Deus. Efésios 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos para a santificação. A prática cristã é um processo de santificação, porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Meus irmãos, qual é o estilo de liderança que você tem desenvolvido? Você catou algum estilo de liderança e tenta desenvolver isso, seja no contexto da igreja ou no contexto da vida profissional, sabendo que, seja na igreja ou lá fora, tudo diz respeito à vocação cristã, né? Porque não há trabalho secular. Tudo que você faz por vocação.
aquela história de Lutero e o sapateiro, né? Como glorificar a Deus na vida profissional? Fazendo um bom sapato e vendendo por um preço justo. Essa é a vocação cristã, né, que nós devemos desenvolver na vida profissional. Então não existe diferença entre aquilo que você faz na igreja e aquilo que você faz no seu campo profissional. Tudo diz respeito a uma vocação cristã. Essa vocação cristã, ela está ela ela acontece perante a face de Deus, diante do Senhor. O Senhor, ele deve ser o Senhor do marido, da mulher, do filho, do pai, do servo e do Senhor também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O texto no versículo 9 continua dizendo que o Senhor é o Senhor do servo e o Senhor do patrão. Então, a condição de patrão não é uma condição de superioridade. Embora o patrão às vezes tenha uma condição de vida melhor, e claro, se ele é o dono de uma empresa, se ele é um gestor público e exerce um cargo de liderança, muitas vezes ele tem um salário maior. Não necessariamente, mas muitas vezes ele tem um salário maior e uma condição de vida melhor. Isso não pode ser um motivo para tentar subjugar as pessoas ou humilhar as pessoas. Como servos de Deus, nós precisamos entender que essa relação é uma relação que envolve a glória de Deus. O Evangelho é o ponto que baliza as nossas relações. Então, assim como os servos devem fazer tudo com sinceridade de coração, com respeito e temor, não servindo à vista como para agradar a homens, ou seja, a bajulação não é o alvo de um servo, mas um serviço que glorifica a Deus com sinceridade de coração. Da mesma forma, os senhores, eles não podem exercer a sua função de patrão tentando subjugar os servos. Eles precisam servir ao Senhor também como líderes. Nosso estilo de liderança é Jesus Cristo. Nós não podemos exercer a liderança de acordo com a nossa natureza pecaminosa herdada em Adão. Nós temos uma nova natureza. O segundo Adão, Jesus Cristo, nos revestiu de um poder gracioso que nos habilita a vencer o poder da carne, que nos habilita a subjugar o velho homem, que nos habilita a crucificar o eu e seguir a Jesus. Nosso padrão não é Adão, o Adão caído, desobediente. O nosso padrão é Cristo Jesus. E tudo que a gente faz nessa peregrinação aqui na Terra tem como objetivo, tem como olhar a glória futura. Aqui é tudo passageiro. Aqui a gente faz tudo numa peregrinação, numa passagem que nos leva para algo além de nós mesmos. A Nova Jerusalém. Esqueça o estilo de liderança que o mundo te traz. Esqueça um tipo de liderança que reflete o Adão caído, mas busque uma liderança conforme Jesus. Jesus era firme, mas ele era manso e humilde de coração. A firmeza é muito importante. Aqui na vida do apóstolo Paulo a gente enxerga uma firmeza doutrinária muito sólida. Mas assim como em Jesus também, no apóstolo Paulo, a gente vai enxergar uma ternura, né?
ele era firme na doutrina, mas ele era misericordioso e cheio de compaixão com a missão que Deus havia dado para ele. É só observar o cuidado que ele tinha com as igrejas, as quais Deus o encarregou de cuidar, como um co-pastor de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas nesse processo de prática cristã. Esse texto do capítulo 5 do capítulo 6 é um texto desafiador. É um texto que puxa de nós muito. São vários imperativos. Mas pense comigo que por trás de todos os imperativos das Escrituras Sagradas existe um indicativo da graça. O imperativo, ele sobe muito o nível daquilo que a gente tem que ser e viver. Mas o indicativo da graça traz um alívio, porque nós não vamos cumprir esses imperativos porque nós somos bons o suficiente. Nós vamos cumprir esses imperativos porque nós andamos de acordo com a fé justificadora em Cristo. Nós vamos cumprir esses imperativos porque nós temos uma graça que nos salvou, e uma graça que nos ajuda no processo da santificação. Abraham Kuyper diz isso na obra dele sobre o Espírito Santo. A graça que nos regenera é a mesma graça que nos ajuda no processo da santificação. A santificação, ela contém uma responsabilidade, diferentemente da justificação, que é um ato unilateral e soberano do Senhor. No entanto, embora essa santificação da prática contenha uma responsabilidade, ela nunca deixa de conter também a graça do Senhor. A mesma graça que salva é a graça que nos ajuda no processo da santificação. Então, diante de todos os desafios da sua vida, saiba que, como eleitos do Senhor, Deus vai te ajudar a ser um patrão que, ao invés de ameaçar, você vai servir os seus empregados com firmeza, com mansidão e humildade. Os patrões que são eleitos do Senhor, eles vão servir com firmeza, humildade e a mansidão de Cristo Jesus. Eles não vão exercer liderança sob ameaça, sob pressão, mas eles vão servir entendendo que o mesmo Senhor que pode estar na vida de um servo é o mesmo Senhor que está na vida daquele que lidera. Então é uma liderança sem acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de servo e nem de senhor. Que o Evangelho de Jesus Cristo nos ajude a entender dia após dia que esses imperativos, eles são possíveis de serem cumpridos, porque nós temos graça suficiente para isso. Patrões eleitos, eles servem, eles são convictos, são firmes, mas são mansos e humildes de coração, porque o estilo de liderança deles não é o estilo empresarial ou isso ou aquilo. O estilo de liderança deles é Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Que Deus te abençoe. Encerramos essa série com muita alegria. Espero você na próxima série. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço do pastor Michel Augusto da Igreja Batista Reformada de Brasília. Fique com Deus. Tchau, tchau.